E como continuar buscando quando a própria energia de busca está quase inexistente ou está se apagando? Quando a gente está na evolução material, como a humanidade da superfície está ainda, não? Nós temos sempre avanços e recuos. Temos momentos em que estamos mais entusiasmados, que estamos mais engajados na busca espiritual, e temos momentos de... Bom, aqui precisa persistir. Precisa persistir porque a uma certa altura todas as forças acumuladas durante esse lento trabalho podem emergir. E aí as coisas entram em um outro ritmo. Mas isso se vinha fazendo a busca, e se agora não tem tanta vontade de fazer a busca, continue fazendo a busca sem vontade. Não perca o fio, porque sempre está acontecendo alguma coisa, sempre está sendo acumulada alguma coisa internamente, e a uma certa altura isto emerge. E a pessoa está fazendo uma pergunta sobre karma. E pergunta se mesmo o karma positivo tem que ser transcendido. Bem, são vários momentos nossos de trabalhar o karma, não? No começo, a gente procura não fazer karma negativo e fazer karma positivo. Enquanto precisa equilibrar isto, não há outra forma de equilibrar senão criar premeditadamente karma positivo, senão trabalhar o karma positivamente. Mas isto para equilibrar o karma negativo acumulado. Agora, o verdadeiro trabalho kármico, o trabalho kármico num outro nível, não é você estar fazendo karma positivo para equilibrar o negativo. Isto é um trabalho numa certa etapa. Quando isto está mais ou menos equilibrado, aí nós temos que pedir muita luz interna para tudo o que fazemos, para possivelmente criar karma neutro. Nem negativo e nem positivo, mas neutro. Agora, nós temos então esta oferta de criar karma neutro para irmos nos libertando desta lei kármica material. Mas nós mentalmente não podemos ver esta questão de uma forma completamente clara. Então a gente pode ter a intenção de equilibrar o karma, de não criar mais karma ou de criar o menos karma possível. Tudo isso é uma intenção na qual a gente fica. E fica oferecendo tudo o que se faz para que esse trabalho aconteça. Para haver este equilíbrio e para se chegar num karma neutro, é possível que o destino nos coloque numa fase de criar karma positivo. Aí a pessoa diz, mas eu estou nitidamente criando karma positivo, como é que eu vou chegar no karma neutro? Este karma positivo vai equilibrando o karma negativo acumulado. Então nós podemos ter uma vida kármica positiva em função de chegar a um karma neutro. Mas nós, como não conhecemos esses arquivos, nós não conhecemos os nossos arquivos kármicos, em cada encarnação emerge a mínima das mínimas partes desse arquivo, a maior parte fica lá dentro arquivada. Então nós não podemos avaliar este assunto, não podemos avaliar em que ponto nós estamos neste equilíbrio para ir ao encontro do karma neutro. É preciso ter uma intenção de ter karma neutro e fazer a oferta de si para ir vivendo aquilo que, para a nossa sabedoria interna, seja um equilíbrio kármico. Agora, para isto, precisa que a gente já esteja relativamente liberto de estar escolhendo as coisas da vida com o próprio livre-arbítrio. Precisa que as coisas estejam suficientemente entregues, que é para poder
ir manifestando aquele karma adequado para nós chegarmos no equilíbrio. Então nós podemos ter consciência de que tipo de karma estamos trabalhando. Podemos ter consciência se estamos trabalhando um karma material, se não estamos trabalhando um karma material, mas o que isso está significando no nosso equilíbrio, isso nós não podemos saber, porque não conhecemos o nosso arquivo. Então é um trabalho feito na fé e na melhor intenção de se fazer a coisa mais libertadora, de se fazer a coisa que mais equilibre o karma anterior. Agora, à medida que vamos vivendo guiados pela alma, o equilíbrio kármico já vai acontecendo. Porque aí a alma vai propondo aquelas situações em função de situações kármicas passadas, anteriores, de forma que as coisas vão clareando. E depois, quando passamos a viver mais guiados diretamente pela mônada, então aí este trabalho é mais rigoroso. E nós vamos nos aproximando mais do karma neutro. E uma pessoa teve um sonho que diz respeito a este assunto. Me mostravam no sonho uma coisa parecida como teia de aranha, só que eram teias muito mais grossas do que essas teias de aranha normais. Aí jogavam por cima daquela teia um líquido branco. E eu ouvia, pronto, está resolvida esta questão. E ela já teve 2 vezes este sonho. Então, esta teia está representando a vida kármica, está representando o karma. E se a teia era grossa, representava karma bem material, eventualmente karma físico. E o líquido branco que se jogava em cima era uma regeneração, uma solução para este karma físico. Então foi dada para a pessoa a oportunidade dela ver que parte do karma material dela está sendo solucionado internamente, nos níveis sutis, no nível astral, no nível mental, porque ela, na sua vida externa, está dando margem para isto. Está dando a possibilidade disto acontecer. Então, se nós estamos desenvolvendo uma ação positiva na nossa vida consciente, internamente a nossa teia pode ir sendo desfeita, pode ir sendo resolvida. Mas note que não é bem a nossa ação que faz isto. A nossa ação é um produto da nossa escolha. Agora, o trabalho sobre o karma, como se vê por este sonho, é feito internamente. Tem hierarquias que trabalham com o karma. Chama-se até os senhores do karma. Tem hierarquias que trabalham com o karma e que nos levam então a essas transformações, à medida que a gente vai trabalhando o karma aqui externamente. Então, neste sonho, ela viu que algo havia sido resolvido com o karma material dela. E numa outra noite, ela teve um sonho parecido e que, num certo sentido, explicava este. E, embora pareça que um sonho não tem nada a ver com o outro, ela sabia internamente que estava conectado. E era o seguinte: aparecia uma escada de madeira. E através da madeira eu estava sendo ajudada. Então, tendo sido resolvido um assunto kármico dela com o plano material, e neste caso parece que era com o reino vegetal, ela já pôde ser ajudada pelo reino vegetal, porque todos os reinos nos ajudam. Os reinos se ajudam uns aos outros. E há momentos da nossa trajetória que nós somos claramente ajudados por um outro reino. Nós somos ajudados pelo reino animal, somos ajudados pelo reino vegetal ou pelo reino mineral.
somos ajudados pelo reino angélico, pelo reino dévico. Nós somos ajudados. E nós podemos ser ajudados por esses reinos, pelo animal, pelo vegetal e pelo mineral, à medida que o nosso karma com eles vai se equilibrando. Ou à medida que o nosso karma positivo com esses reinos já é um karma considerável. Então aí nós vamos sendo ajudados por esses reinos. Veja, no sonho havia uma escada de madeira. E através daquela escada de madeira, o reino vegetal vai nos ajudando, porque a madeira é do reino vegetal. Então veja como estas coisas são amplas, sutis, perfeitas. Então você pode estar subindo uma escada de madeira e naquele momento você pode estar sendo ajudado pelo reino vegetal, que é quem deu aquela madeira para a escada. E através daquela madeira que você está pisando, que você está usando, o reino vegetal está emitindo alguma coisa, está vindo ao encontro de uma certa forma. Agora, a pessoa pergunta, como objetos de madeira podem nos ajudar? Não é o objeto de madeira que está te ajudando. O que está te ajudando é o reino vegetal, eventualmente através da madeira. Como poderia estar te ajudando através de uma planta, através de uma flor, através de uma erva, através de um medicamento feito com erva. Para você usar um medicamento feito com ervas e ter um resultado, precisa que você tenha um bom karma com o reino vegetal. Então não é só subindo uma escada, é qualquer contato com o reino vegetal que aí se forma esta transmissão. Aí se forma a transmissão desta situação. Então nós podemos ter um karma favorável com o reino animal e no encontro com o animal, na convivência com o animal, o reino animal vai nos passando aquilo que nós temos direito, aquilo que nós necessitamos da parte do reino animal. E assim com o reino mineral. Então os nossos contatos com esses reinos são contatos vivos. Ali estão acontecendo coisas ocultas, estão acontecendo coisas que nós não temos a menor notícia, que não temos a menor consciência, mas está sempre acontecendo coisas. Em matéria de relacionamento entre os reinos e em matéria de ajuda, de colaboração entre os reinos. Então o ponto de partida é nós termos uma atuação ou termos uma convivência, temos uma atitude a mais positiva possível para com todos os reinos, porque aí vai se formando um equilíbrio entre o reino humano, representado por nós naquele momento, e os demais reinos. E ela, depois desses 2 sonhos, conscientizou que ela deve estar aqui em Figueira, quando ela vem, em oferta, sem pedir nada e sem estar programando nada. Ela teve uma intuição correta depois desses 2 sonhos. Porque isto aqui é um lugar onde se procura estar em harmonia com os reinos, com todos os reinos. Então a pessoa que está fazendo um trabalho interno intenso com os reinos, se ficar aqui em oferta, acabará inserida na corrente mais adequada para ela fazer o seu trabalho, seja com um reino ou com outro. Porque aqui tanto existe trabalho com o reino humano, quanto existe trabalho com o reino animal, como existe com o reino vegetal e com o reino mineral. Uma pessoa está perguntando, como farão os que não conhecem estas coisas ocultas? Como farão aqueles que não conhecem, que não têm a visão destas coisas? Estão acontecendo 3 fatos concomitantemente. E estão acontecendo numa proporção muito equilibrada e muito harmoniosa.
O primeiro fato é que esta civilização está se destruindo. O segundo fato é que, com a mesma intensidade que esta civilização termina para ser substituída por uma outra, está surgindo uma energia que nos revela os novos rumos a tomar. Então, à medida que a civilização se desfaz, ninguém perde nada, porque a civilização está se destruindo ou se autodestruindo. Porque com a mesma intensidade está surgindo a energia que está mostrando os novos rumos. Então nós podemos estar vivendo nesta civilização como estamos, mas só estamos sendo destruídos junto com ela se nós não reconhecermos o que a energia está mostrando. Porque assim mesmo, a nova forma de civilização não pode estar presente de repente. Precisa que a civilização vigente vá desaparecendo, vá desocupando o espaço para ir entrando a outra. Então nós estamos vivendo uma decadência da vida externa, da civilização, mas ao mesmo tempo estamos vivendo a revelação da nova, que embora não esteja aí, quanto está presente esta que ainda está morrendo, mas nós já estamos recebendo a energia desses novos rumos. E mesmo que não estejamos podendo viver como civilização esses novos rumos, já estamos recebendo esta energia, já estamos nos preparando e, portanto, estamos vivendo. Então aqui tem um período de transição e que nós temos que viver sabiamente, com muita habilidade. Porque, por um lado, temos que estar numa civilização moribunda que ainda está aí, e, por outro lado, não estamos podendo viver totalmente a nova, como nós estamos sendo inspirados para viver, e já estamos recebendo energia para viver. E nesse processo acontece uma terceira coisa. Enquanto a civilização decai, enquanto a nova vai se apresentando para nós como energia, por enquanto, como clareza sobre rumos, ao mesmo tempo começa a haver o resgate dos seres, a redenção dos seres, a elevação dos seres, enquanto a civilização decai. Então estão acontecendo três coisas com a mesma força. O socorro que se deve dar àqueles que estão passando pela queda da civilização, são seres que precisam de ajuda, e isto é uma ajuda que se dá àqueles que estão passando por essa experiência ou por esse trauma da dissolução de um esquema, de uma civilização, na qual eles, inclusive, eventualmente, podem ter sido até formados. Então, esta gente precisa de socorro, porque estão condicionados a formas de viver completamente caducas, haja vista que é uma civilização quase toda dependente de coisas econômicas, de coisas financeiras, de dinheiro, uma civilização regulada por dinheiro. Quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro tem situação diferente. Isto é uma aberração que só aqui, nesta Terra, que é um laboratório, pode acontecer. Então, tem muitos seres nesta situação que estão precisando de um verdadeiro socorro. Então, isto não pode ser considerado resgate, mas isto é socorro que se presta durante a decadência, durante a dissolução de uma civilização. E esse socorro, como você sabe, não é só material. Você pode socorrer de várias formas, em vários níveis, até eventualmente dando para a pessoa uma oportunidade, às vezes até externa, que a ajude a não se dissolver junto com a civilização que está se demolindo. Então estas formas de socorro, estas formas de ajudar os outros em situação de emergência, isto é muito amplo e nós teríamos que estar muito atentos para isto. Porque não importa se a pessoa é resgatável, o trabalho de resgate é outro. O
trabalho do resgate é o terceiro setor. Aqui trata-se da coisa mais urgente, que é socorrer, que é acudir, que é ir ao encontro daquilo que é necessário, sem entrar no mérito do que está acontecendo. Nós precisamos desta agilidade. Não podemos estar só com a ideia do resgate do ser. Resgate do ser é uma coisa mais ampla, já inclui um trabalho interno e que devemos desenvolver. Mas aqui tem um trabalho de socorro imediato, que é de eventualmente ajudar uma pessoa a não cair para não se quebrar. Isto é um trabalho de socorro. E isto é muito importante nesses momentos. E quando nós não estamos abertos para isto, quando nós não reconhecemos este trabalho de socorro, quando nós não reconhecemos o momento de estender a mão para alguém, seja para o que for, nem que seja só para ele levantar, e depois ele prossegue o processo dele. Mas tem aí uma compreensão do socorro, de se acudir, de se ajudar no momento do perigo, no momento da necessidade, que está um pouco antes do trabalho do resgate propriamente, que aí envolve muitas outras coisas, muitos outros níveis do ser mais detalhadamente. E com este trabalho de socorrer, já na nossa estrutura, já no nosso ritmo, porque o nosso ritmo para chegarmos ao resgate, para realmente participarmos da operação resgate, o nosso ritmo precisa ser este, de estar já socorrendo, de estar pronto, disposto, decidido a socorrer, a ajudar e se alinhando com aquilo que deve ser. Então aqui começa o trabalho do resgate. Se você está em dia com essas duas coisas, se você está acudindo e se você está se alinhando, você sente a energia do resgate. Aquilo que está resgatando os seus núcleos internos e externos para níveis mais elevados. E esta nossa experiência de resgate é muito individual. Aqueles que muito ajudam e aqueles que se alinham, que fazem um esforço para se alinhar, vão sentir este movimento do resgate, vão sentir este movimento da elevação em si mesmos bem claramente. E há pessoas que sentem isto tão claramente que percebem que até foram desviados de situações que deveriam viver. Há seres que, por terem prestado ajuda e por terem se dedicado ao alinhamento, há seres que têm consciência de que já eram para estar desencarnados e que a vida lhes está sendo prolongada porque eles estão vivendo um resgate. Então, se esta encarnação tornou-se para ele um campo de resgate, melhor que ele continue encarnado, porque aí este resgate vai se completando. Então você, nesta época de decadência, de dissolução dessa civilização, se nesta época você está socorrendo, você está pronto para ajudar no que for preciso, e se você está com a energia dos novos rumos na sua consciência e nos seus corpos, você vai se dar conta do resgate em você. Eu conheço pessoas que têm consciência que já eram para ter desencarnado. Têm consciência nítida disto. Então, muitas vidas, muitas encarnações estão sendo prorrogadas. Então, nesta parte do resgate, que vem depois do socorro e do alinhamento, não só vidas estão sendo prolongadas para que o resgate avance no ser delas, como também processos kármicos que eram compulsórios, como certas
doenças congênitas, como certas enfermidades incuráveis, a pessoa percebe que alguma coisa ali se transformou. Então, uma enfermidade que ia levar o indivíduo a desencarnar passa a ser uma enfermidade crônica, que vai sendo tratada, que vai sendo mantida sob controle. Aquilo para que o indivíduo prossiga no seu trabalho de resgate, para que o indivíduo tenha tempo para resgatar partes do ser dele, para que ele tenha a possibilidade de elevar certos núcleos que podem ser mais elevados naquela encarnação. Então, esta parte do resgate é muito importante, nós temos que ter isto muito em mente, e assim como isto pode estar acontecendo conosco, isto é, a mudança da situação kármica pode estar se dando, ou a adaptação do karma pode estar acontecendo, e nós estarmos então vivendo isto de uma maneira muito criativa. Então, se nos cabe, até o fim da vida, estar tratando de algo que se tornou crônico, é porque aquilo não seria crônico, não. Aquilo seria a via para você desencarnar. Se tornou crônico, que foi o máximo que a lei do karma pôde fazer no caso. Então nós temos que ser gratos a tudo isto. Temos que estar com isto bem claramente na consciência. Porque aí esses processos de resgate vão ser vivos até o fim. E nós, a uma certa altura, compreendemos esta linguagem do karma e vamos então colaborando com isto, para que esse resgate se processe de uma forma mais simples, mais rápida, e que a gente não fique recalcitrando em algum ponto, depois de termos sido já tão ajudados. E assim, neste campo do resgate, certas situações kármicas mudam. Pessoas que poderiam estar em muitas peripécias do ponto de vista material, entram numa fase de uma certa tranquilidade diante dos bens materiais, diante das coisas da matéria. Isto tudo é um trabalho kármico sobre nós e no campo do resgate. Todos vivem isto, mesmo que não compreendam, mesmo que não saibam estas coisas. Então, como farão os que não conhecem esses fatos ocultos de hoje? Farão da mesma forma que nós. Só que, eventualmente, podem não ajudar tanto o processo por não conhecerem o processo assim mais claramente. Então, pode até dificultar em certos momentos. Mas se há uma intenção de equilibrar o karma, se há uma intenção de chegar ao karma neutro, porque chegando ao karma neutro se passa para uma lei superior, se sai da lei do karma material e aí os ritmos são outros. E aí a situação aqui sobre a Terra é outra. E à medida que nós vamos sendo resgatados, à medida que os nossos núcleos vão sendo elevados, vão sendo atraídos para outros processos, vão resolvendo os seus vínculos, a sua parte kármica, à medida que isto vai acontecendo, que o nosso resgate vai se dando, nós temos energia ou temos irradiação para ajudar no resgate de outros, tanto de seres do reino humano quanto dos outros reinos da natureza aqui presentes. Então, entre a decadência da civilização, o nosso alinhamento com aquilo que são os novos rumos e o nosso resgate, o resgate do nosso ser, nós temos aí um trabalho muito intenso. Bem, uma pessoa estava hoje ouvindo aquilo que se falou sobre os grupos internos e está lembrando que nós somos componentes de um certo circuito de energias e de atuação que não fica completo sem a nossa participação. Então nós temos que encontrar o nosso lugar dentro deste circuito, dentro desta vida,
porque certos circuitos não se completam sem a gente estar lá dentro. Então é como se nós fôssemos elos dentro de certos circuitos de energia. Então, quando nós trascuramos a nossa posição, quando nós não assumimos a nossa posição corretamente do ponto de vista da energia, ali fica como que um elo partido naquela corrente. Ali a corrente não flui. E nós ficamos certamente responsáveis por aquela falha, por aquele elo que não está ali para fazer aquela transmissão. Nós não deveríamos esperar que uma situação fique caótica para a gente assumir a própria parte, para a gente assumir o próprio lugar neste circuito, nesta corrente. Quando se nota que a gente está fazendo falta ali, que ali é o nosso lugar e nós não estamos ali, na medida em que isto é percebido, nós devemos imediatamente rever esta situação. Rever esta situação porque você não está no lugar em que você tem de estar para completar aquele circuito. Isto, do ponto de vista da energia, é uma espécie de falha que você está assumindo diante da energia. Isto que a gente fala assim parece só uma coisa prática, e isto tem aspectos superiores, tem aspectos nos outros níveis de consciência. Então estas coligações, estes circuitos de energia, não são verdadeiros só aqui na Terra. Não são coisas só da vida aqui que a gente pode perceber. Mas uma falha aqui pode corresponder a uma falha nos planos sutis, pode funcionar como uma ausência da nossa energia num plano ainda mais interno. Nós assim, se temos estas coisas em mente e na consciência, e se procuramos assumir o nosso lugar, se procuramos estar corretamente no lugar que nos cabe, como elo que nós somos de uma corrente de energia, nesses casos nós podemos começar a funcionar como prolongamento ou como um canal de algum grupo interno, que são grupos de almas e que precisam de seres aqui no lugar correto, que precisam de seres na posição exata, porque senão é como se algo estivesse fora da lei, fora de uma lei energética, a lei dos circuitos. Então, se você não está como elo ali onde você deve estar, ali onde é o seu lugar, do ponto de vista de um circuito de energia, é algo que está fora da lei. E aí, um grupo interno não pode ter você como canal para uma manifestação daquele grupo, ou para uma emanação daquele grupo chegar aqui na Terra. Então uma pessoa está perguntando, como é que eu posso colaborar com esses trabalhos internos? Como é que eu posso colaborar com esses grupos internos? Como eu posso ser um canal para isto se refletir aqui na Terra? Você tem que estar na sua posição correta aqui na Terra. Você não deve estar fora de lugar aqui na Terra. Você tem que estar dentro do seu lugar aqui na Terra. Isto é a base. Porque todo o resto segue uma ordem perfeita. Agora, isto não pode se refletir aqui se nós aqui não estamos no lugar correto. E esse lugar correto tem muito a ver também com o nosso lugar kármico, com aquilo que é o lugar onde devemos estar karmicamente. Então, tudo aquilo que representa circuito energético nos planos internos e tudo aquilo que representa a descida, a fluência do que vem dos grupos internos, precisa que se esteja no lugar correto aqui. Isto tem que estar dentro da lei da energia.
E o lugar correto aqui, cada um deve saber qual é o seu, ou cada um deve estar buscando estar no próprio lugar correto. Deve estar muito atento para não se deslocar do lugar onde deve estar. Estar atento para compreender qual é o seu lugar, porque ali é o encaixe, é o elo, é ali que é o ponto energético que vai favorecer que um circuito aconteça, e isto é o que vai dar o sinal para um grupo interno poder usar o canal, para um grupo interno poder nos ter como colaborador. Neste momento, por exemplo, deve-se implantar nesta esfera planetária uma certa conjuntura eletromagnética que o planeta está precisando para poder fazer a sua evolução de consciência. E esta nova conjuntura eletromagnética para o planeta é muito necessária, porque o planeta tem que ter uma certa condição eletromagnética, que é a eletricidade e magnetismo, tem que ter uma certa condição para favorecer que todos os seus seres mudem de plano. Então, a nossa ascensão pelos planos de consciência ou o resgate dos seres através dos planos de consciência pode ser mais facilitado por essa estrutura eletromagnética que o planeta neste momento está mudando. Então, nós estarmos no lugar certo, estarmos no lugar correto, fazendo a coisa correta. Olha, lugar correto não é aquele lugar que a gente escolheu. Não é aquele lugar que nós vamos porque achamos que devemos estar ali. O lugar correto é aquele lugar onde nos encontramos de uma forma muitas vezes incompreensível. Às vezes é muito compreensível, mas às vezes isto não é compreensível. Isso está visando outras coisas. O nosso papel numa corrente energética, este nosso papel não é explicável pela mente racional. Isto são qualidades de energia, são níveis de energia, são tonalidades de energia que nos levam a estar num lugar ou em um outro. Então, com a nossa mente, com a nossa disposição, com o nosso altruísmo, nós podemos nos colocar em certos lugares para ajudar, mas não estamos ajudando realmente. Porque nós temos muita intenção, mas não temos a qualidade para aquele lugar. E essa qualidade não é competência, não é saber fazer as coisas. Claro que isso tudo conta aqui neste mundo. Mas para efeito de energia, o que conta é a sua qualidade magnética, é a sua qualidade energética, que você não conhece, que você não se conhece desse ponto de vista e que você é colocado por um plano superior. Você é colocado pela inteligência que move esta corrente eletromagnética da Terra, que precisa de cada um de nós em seu lugar, magneticamente, e não por outros motivos. É claro que isto subentende e isto inclui muitos fatores que estão em outras leis, não só nesta lei de magnetismo e essas leis de eletricidade, mas há outros fatores que estão em outras leis, como fatores que estão nas leis do karma e etc. Essas correntes, esta sutileza etérica e magnética do planeta, isto cria condições para o planeta atrair mais energia de cura. Então nós podemos dispor de mais energia de cura se o nosso estado eletromagnético está afinado, se o nosso estado está organizado, se nós estamos atualizados na nossa voltagem. Então nós podemos, desta forma, abrigar, receber mais energia de cura. Tanto energia de cura para ser usada no nosso ser, como energia de cura para ser usada em benefício do planeta, do ambiente ou de outros.